Pelo sangue de Jesus nós venceremos a batalha contra o príncipe Belial, confiando no poder de Jesus Cristo, lutaremos a Irmão Sócrates deseja louvar a Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Vamos cantar 336, que tá só, porque Ele vive. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus enviou seu Filho amado. Oh, glória a Deus. Pra nos salvar, oh Deus bom, aleluia, e perdoar, glória a Deus, na cruz morrer, oh aleluia, por meus pecados, aleluia, Senhor, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Oh, glória a Deus, porque Ele, oh, aleluia, posso crer no ar. Amém, aleluia, porque Ele vive, temor não, oh glória a Deus, mas eu pensei, eu sei que a minha vida, oh aleluia, está, glória a Deus, o meu Jesus que vive está, oh glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, meu irmão, louvado seja Deus, oh Deus Todo-Poderoso, glória ao Deus Todo-Poderoso,
Louve a Deus pela sua vida, meu irmão. A sua vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E quando enfim, oh Deus, chegar a hora, oh hora maravilhosa, aleluia, em que a morte, oh glória a Deus, enfrentarei, oh Deus tremendo, sem medo então, em nome do Senhor Jesus Cristo, terei vitória, oh glória a Deus, verei na glória o meu Jesus que vivo está, oh aleluia, porque Ele, oh Deus tremendo, posso crer no ar, oh Deus, porque Ele vive, temor não há, amém, aleluia, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Oh, glória a Deus. Amém. Vamos nos pôr de pé. Deus abençoe em nome de Jesus. Os agradecimentos, a irmã Michele, agradece por bênção recebida. Irmã Cosma, irmã Bila, irmã Fia. Irmão José Aleixo agradece por bênção recebida. Irmã Amélia por mais uma vez estar no culto. Os pedidos de orações, irmã Michele e família. Irmã Cosma e família, irmã Bila e família. Irmã Fia e família, irmão José Aleixo e família. Irmã Amélia e família. Amém? Deus continua abençoando, incline sua face. Ó Deus e Pai querido, mais uma vez, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, viemos para Te adorar, Senhor. Receba nossos louvores, adoração, ó Pai. Cada um que veio aqui, Senhor, está agradecendo, está farto de alegria em vossos corações, ó Pai. Apesar das lutas do dia a dia, mas aqui chegamos para Te adorar, Senhor. Receba todo o louvor, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória, ó Pai. Não há nada, não há ninguém maior do que o Senhor, porque em Jerusalém é uma tumba aberta, porque o Senhor vive, ó Deus. Abençoa também os irmãos através da internet, ó Pai. Abençoa o pregador esta noite. Fala aos nossos corações o que precisamos de ouvir, ó Pai. Nos ajuda a sair daqui melhores do que chegamos. Receba, Pai. Te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém.
da graça. Ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça e dai-me a tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto os meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Mas o Senhor consumado me deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto os meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o seu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto os meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Irmã Kelly Tamar Fernanda. Como pode ainda adorar se você não tem materiais? Embora esse Deus em morre, mas não adoro pelo que ele faz. Se ele não tem materiais, eu adoro pelo que ele é.
só. Você não Perdeu seus pés, seus filhos, seus amigos. Você vai fazer. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus chamou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre Deus chamou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a Irmã Elda. Após a irmã Elda, irmão Gilberto Dutra. Soldado tem que vir pronto, filho. Soldado tem que estar com a espada na mão.
basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga sua mão, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Amém, glória a Deus. Eu brinquei, irmãos, mas brincadeira sadia, né? E nós estamos na casa do papai, né? Nós temos direito de brincar, de sorrir. Não é chegar aqui e ser um crente turrão aí, não, né? Nós podemos brincar, podemos sorrir. Amém? Eu brinquei com o irmão Pedro porque ele disse que o soldado tem que estar pronto, né? E eu concordo, viu, irmão Pedro? Eu concordo. Nós vamos estar na praça, né? Aí vamos ver se o soldado vai estar pronto. Amém? Mas é brincadeira, eu sei que todos louvam o Senhor, né? Uns do jeito, outros de outros. Mas todos louvam o Senhor. Amém? Eu vou tentar cantar aqui um hino. Faz tempo que eu não canto esse hino. Se vocês quiserem ajudar, é o 63, número 63. Dó maior. Muitas vezes nesta vida. Já viu? É fácil. Muitas vezes nesta vida reclamei por não ter sapato pra calçar. Não lembrei que neste mundo tão imenso existe muito sem pés para andar. Reclamei ao ver as mãos cheias de calo. Revoltei-me de tanto trabalhar. Esqueci que existe muito sem as mãos. E muito sem reclamar. Agora, ó Jesus, ajude a contentar-me. Lendo a Bíblia, estas frases eu encontrei. Servo
servo bom, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Declamei ao ver as roupas já usadas, outras novas eu queria possuir, mas andando pelo mundo contemplei aos trabalhos, das vezes a sorrir. Reclamei ao ver mesa preparada e sobre ela incompleta refeição. Esqueci, muitos mendigando e implorando por um pedaço de pão. Ó Jesus, ajude a contentar-me, lendo a Bíblia, estas frases eu encontrei. Servo bom, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Amém. Pode confiar que é assim, em nome de Jesus. Vamos nos pôr de pé e vamos receber a palavra que é o nosso alimento. Soberano Deus, bondoso Pai, uma vez mais estamos na Tua presença e nós somos gratos porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai. De que adiantaria nós estarmos reunidos aqui se o Senhor não estivesse conosco? De que adiantaria nós entoar louvores ao Teu nome se o Senhor não ouvisse, Pai? A Tua palavra tem se tornado real, porque o Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor estaria no meio deles. Ó bendito Deus, benevolente Pai Celestial, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Isso tem provado, meu Deus, que o Senhor vive, ó Deus, e tem se manifestado no nosso meio. Ajuda nós nesta hora, perdoa as nossas falhas, nossas fraquezas, passa por cima das nossas debilidades, Pai. Usa de misericórdia para conosco e nos abençoa através de Tua palavra.
Abençoa os que estão acompanhando também pela internet. O nosso pastor que não está presente, mas creio que ele está ali assistindo. E a todos os demais irmãos, Senhor. Abençoa a todos que entraram por essas portas. Porque viemos buscar a Tua graça e a Tua misericórdia. Para melhormos te servir. Melhor te adorar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba os nossos agradecimentos. E fala conosco, Deus vivo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos no nome do Senhor. Esse nome precioso, o nome do Senhor Jesus. A razão de nós estarmos aqui é porque Ele ressuscitou dentre os mortos. E se Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele é quem nos dá a vitória a cada dia, para nós aproximarmos dEle. Vocês creem dessa maneira? Então vamos para a Escritura, livro de São Marcos, capítulo 16. Deus abençoe os irmãos que acompanham pela internet, a todos os internautas. Deus abençoe o pastor por sua confiança, mais uma vez, poder ceder o seu púlpito para poder falar à sua igreja. Porque esta igreja, o pastor dela é o pastor Joel. E nós somos parte dessas ovelhas que um dia vai morar no céu. Amém? Confiando nisso, nós vamos então ler as Escrituras. São Marcos 16, versículo 9 a seguir. O tema da mensagem eu creio que já apareceu no Facebook, o irmão já colocou ali, mas nós vamos falar hoje as infalíveis provas de que Cristo vive. As infalíveis provas de que Cristo vive. O texto diz assim, no cabeçalho do texto, aparições de Jesus depois da sua ressurreição. E o versículo 9 do capítulo 16. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E, indo eles, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém? Podeis vos assentar. Jesus, o único que pôde garantir que depois da sua morte ele ressuscitaria. De que adiantaria os discípulos saírem por todo o mundo pregando o evangelho, orando pelos enfermos, falando novas línguas, se Jesus não confirmasse os sinais que ele disse que seguiriam eles? Se Jesus tivesse somente vindo na terra, padecesse da forma que ele padeceu, chicoteado, escarnecido, foi cuspido, ferido, levado ao Calvário e tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós não teríamos nenhuma vitória. Não adiantaria pregar o evangelho, porque se ele não ressuscitou para confirmar a sua palavra. As pessoas podem pregar o evangelho da maneira que pregar, mas se Jesus não cooperar com elas, não tem nenhum efeito, irmã Bila.
Não tem nenhum efeito, irmão Beto. Porque aqui a Bíblia diz que Jesus cooperava com eles para eles fazerem a obra. Agora, se Jesus não tivesse ressuscitado, essa ordenança aqui foi depois da ressurreição dele. Depois da ressurreição dele que ele deu essa ordem de pregar o evangelho a toda criatura. E ele disse mais uma coisa em São Mateus 28. Ele disse que todos os dias estariam conosco até o fim do século. E Jesus é muito mais do que suficiente para cumprir a sua palavra. Porque ele vive. E nós também viveremos. Existiram muitos homens no passado que foram bons homens, falaram boas coisas, prometeram muitas coisas para as pessoas, mas a morte impediu eles de cumprir aquilo que eles prometeram em certo ponto. Nós podemos ver que Maomé foi um grande homem. A história diz que ele foi criado, ele foi o criador da religião e civilização islâmica. Ele nasceu no ano de 570 depois de Cristo, em Meca, atual Arábia Saudita hoje. Ele veio da descendência dos semitas, que por sua vez veio de Ismael, filho de Abraão. Por isso que nós notamos essa guerra lá em Israel contra os palestinos, porque ali é os dois filhos, as descendências dos dois filhos de Abraão brigando. Ismael, por sua vez, filho de Agar com Abraão, Deus deu uma promessa para ele. E para Isaac, filho de Sara com Abraão, Deus deu outra promessa para ele. A Palestina não é dos árabes, é do povo judeu, dos israelitas. E Maomé criou essa civilização, essa religião, a religião islâmica. E aí há essa guerra hoje, o povo islâmico querendo tomar as terras de Jerusalém. É tanto que eles construíram aquela mesquita de Omar, bem em cima na onde era o templo de Salomão, que foi construído pelos judeus. Outro homem também que foi um grande filósofo, ele era um pensador, Confúcio, chinês. Ele nasceu entre o ano 552 a 489 a.C. Foi um homem também que defendeu muitas coisas, muitas éticas, muitas morais, mas também, depois da sua morte, selou tudo aquilo que ele falou. Outro também foi Buda. Buda também viveu ali, o nome dele é Siddhartha Gautama, criou o budismo, doutrina religiosa, filosófica e espiritual. Ele foi um príncipe indiano. Maomé, nos seus argumentos, ele diz: eu não sei o propósito da vida. Confúcio disse: eu não sou o caminho. Buda disse: procuro pela verdade. Aí vem Jesus Cristo e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, ele é o caminho. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele disse também: eu sou a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele é a vida, ele disse: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu para dar vida aos homens. Todos esses homens não pôde fazer mais do que o Senhor Jesus Cristo. Em Jesus se concluiu tudo o que esses homens falaram. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Glória a Deus. Jesus foi o único que pode afirmar, o único. Ele disse de si mesmo, quando os judeus o pressionaram e falaram: que sinal mostras tu para que cremos em ti? Ele disse: derribai este templo e em 3 dias o edificarei. Em 3 dias eu o levantarei. Só ele tem o poder de dar a vida e dar a morte. Ele disse: eu sou o que vivo, fui morto e agora vivo para sempre. Aleluia, glória a Deus. E o irmão Brana vem na mensagem: meu Redentor vive, parágrafo 14. Agora, sobre os diferentes pensamentos agora, hoje, de adoração religiosa, em muitos lugares, adoram os ancestrais que partiram. Por exemplo, se nós fôssemos à China esta manhã, ele pregou numa manhã de domingo, e falássemos a palavra de Deus, ou Japão,
eles se perguntariam de que Deus se estaria falando? Porque cada pessoa que morre é um Deus tão logo que ele morre. E se nós vamos até onde os adoradores de Buda, ou os diferentes, os muçulmanos, eles não creem que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eles não creem que ele até mesmo morreu. Eles dizem, ele pegou um cavalo e saiu e foi para o céu. Porém, hoje nós realmente temos a verdade, diz o Irmão Branham. E a luz da vida. Não há nenhuma dúvida em minha mente hoje, como um pregador do Evangelho, do cristianismo. Eu absolutamente não tenho nenhuma dúvida em minha mente, nem sombra de dúvida, que nós positivamente temos a verdade selada. Essas outras religiões podem estar bem, porém nós temos a verdade. Se nós notarmos hoje, que observe as estações, seguramente, o grande Deus do céu, que fez todos os céus e a terra, se você pode ver a maneira que sua mente estava funcionando, como ele tem o outono do ano, a morte, então a primavera do ano, a ressurreição, tudo em ordem. Você tem que morrer com o fim de ter ressurreição. É através da morte que sempre traz vida. Você somente vive através da morte. Você já parou para pensar nisso? Que a raça humana vive através da morte? Algo tem que morrer para que você possa viver. Alimento, falando do alimento, a vida da planta, a vida do animal, tudo morre. É através dessa morte. Nós comemos o alimento, e o alimento que nós comemos, a substância morta de alguma outra coisa, produz a célula de vida do sangue que entra em nosso corpo. Desse modo, nós somente vivemos e crescemos e respiramos, e comemos por uma vida, e agora pela morte. E nós temos que ter morte para produzir vida, então. Agora, esta mensagem que se nos leu, nós a chamaríamos de a grande comissão, pois foi a última comissão que nosso Senhor deu aos seus discípulos, para ir a todo mundo e pregar estas gloriosas, boas novas da ressurreição, a todo mundo, como testemunha. E então ele retornaria, e que sinais e maravilhas acompanhariam esta mensagem que havia de ser pregada. Somente através da ressurreição do Senhor Jesus Cristo isso pode ser confirmado. Somente. E em Roma, o cabeça da Igreja Católica ali, eles, aquele grande necrotério de São Pedro, onde pessoas mortas estão enterradas, eles adoram dizer na Igreja Católica que nós temos o certo, porque nós temos o corpo aqui de São Pedro, que aqui jaz. Nós temos o corpo de diferentes apóstolos e discípulos, e grandes homens que morreram, e seus corpos estão enterrados aqui. E eles estimam isso como se fosse alguma grande vindicação do seu ponto de vista de religião, de que eles têm Deus. Porém, sempre foi minha contenção, amigos, que essas coisas não significam nada, diz o profeta. Não significam. Qualquer homem pode morrer e jazer na terra, porém aquele que ressuscitou dela é o que nós adoramos. Hoje, o Senhor Jesus Cristo vivo, ressuscitado, que ascendeu, o qual vive hoje. Muitas pessoas podem morrer, mas elas dependem do Senhor Jesus para serem ressuscitadas. Nós dependemos do Senhor para sermos chamados, se nós partirmos antes de sua vinda. Infelizmente, nós acompanhamos aí pelo WhatsApp, uns irmãos postou a partida do irmão Billy Paul, né? E no Facebook também estão postando a partida do irmão. Mas nós sabemos que naquele dia, quando o Senhor Jesus voltar, se nós estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Eles virão primeiro, eles ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados para encontrar com eles, com o Senhor nos ares. Amém? Ele morreu com quantos anos, irmão Wilson? 88 anos. Uma testemunha ocular do irmão Branham. O que o irmão Billy Paul acompanhou na vida do irmão Branham é tremendo, né, irmão? E é por isso que nós amamos esta mensagem, né? Porque esta mensagem vem do Senhor Jesus Cristo. É uma mensagem que nos coloca em posição para o arrebatamento. É uma mensagem que nos ensina a respeitar a palavra do Senhor Jesus Cristo. É uma mensagem que nos ensina
a cada dia andarmos cada vez mais próximo do Senhor Jesus. Porque Ele vive e Ele voltará. Amém? Agora vocês vejam também que Jerusalém é um lugar sagrado, é um lugar abençoado. É tanto que todos que viveram lá no passado, eles queriam ser sepultados ali em Jerusalém, que é a Canaã. Quando Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó veio e teve os 12 patriarcas, veio e teve José. José, quando ele, antes dele morrer ali no Egito, ele recomendou aos judeus, aos hebreus que ali estavam, que quando ele morresse, que os ossos deles teria que ser levado lá para a Nova Canaã, para Canaã, onde eles iam entrar. Porque ele sabia, pela revelação que Deus tinha dado a ele, que dali vinha a ressurreição. Dali o Senhor Jesus Cristo manifestaria a redenção. Dali ele manifestaria a ressurreição dos mortos. Então o Mombrana diz que todo judeu que está fora da Palestina, ele está apostatado. Por isso que eles têm o maior empenho em voltar para ali, porque eles sabem que o Messias irá encontrar com eles ali nas terras de Jerusalém. E o Mombrana diz que quando Jesus morreu lá no Calvário, que o seu sangue desceu da cruz e banhou a rocha ali onde ele estava, ali teve um contato com aquelas pessoas que foram mortas naquele tempo, que foram sepultadas naquele lugar. E o profeta diz que quando Jesus ressuscitou, quando ele estava morrendo lá no Calvário, primeiramente, houve um grande terremoto quando ele morreu. E quando houve o terremoto, a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 27, que os sepulcros se abriram. E os corpos dos santos que dormiam, os santos do Velho Testamento, eles foram ressuscitados. E depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, eles saíram do sepulcro e apareceram a muitos na cidade de Jerusalém. Então, depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, os sepulcros se abriram, irmãos. Na morte dele houve um tremendo terremoto. O Mombrana diz que a terra teve uma nostalgia, a terra ficou toda abalada pela morte do Salvador Jesus Cristo. Ao ponto em que os sepulcros se abriram ali, o Mombrana diz que apareceu Jacó, apareceu Abraão, Sara, andando na cidade de Jerusalém. E algumas pessoas começaram a observar, e eles falaram, o Mombrana diz, eles falaram, vamos embora, porque as pessoas vão nos conhecer. E o profeta diz que quando nós vimos os nossos entes queridos, aí, Mauri, isso é glória de Deus, aqueles que partiram em Cristo, aqueles que dormiram, que quando eles vão manifestar a alguns de nós, não sei se vai ser para todos, da mesma forma que aqueles se manifestaram para os povos de Israel. Eles vão se manifestar e o Mombrana diz que aí então será a hora do arrebatamento. Aleluia! Glória a Deus! Quando você vê seus entes queridos, irmão, um parente, um pai, uma mãe que partiu, um outro irmão, se prepare, porque você é um eleito e você vai ser um privilegiado, porque só vai ver os eleitos, só os eleitos se vão ver. Porque o profeta diz que as demais pessoas do mundo não vão saber nada, não vão saber nada do arrebatamento. O arrebatamento será um segredo, mas já está revelado nas mensagens do profeta. Amém? Então, Mombrana diz, então, isso aí, irmãos, que quando alguns dos que partiram começar a aparecer para um e para outro, não para todos, se prepare. Deus está chamando os que dormiram em Cristo. Porque a Bíblia diz que a ressurreição dos mortos serão primeiro, e nós, os que estamos vivos, seremos transformados. A ressurreição dos mortos pode estar sucedendo agora, nós não sabemos. Está num mundo diferente. Está num mundo que nós não conseguimos ver, a não ser que Deus mostre para nós. A não ser que Deus abra os nossos olhos para nós ver essas coisas. Nós vemos que a condição do mundo, do jeito que está, não resta mais nada, irmão Beto. Não há segurança para nós a não ser em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente se vê falando tanto de perseguição dos cristãos em países aí afora.
E a gente às vezes até teme, será que vai vir para cá? Porque o profeta diz que a noiva vai subir num aperto. Num aperto. Nós não sabemos que tipo de aperto vai vir para nós. Pode ser para uns de uma forma, para outros de outra forma. Mas tem que haver um aperto. Amém? E nós vemos essa perseguição aí afora. Muitas vezes são fake news. Pessoas falam, queimou fulano com fogo, queimou certa igreja. Não devemos acreditar em tudo isso. Mas que vai haver, vai. Amém? Vai haver. Perseguição em fechar as portas das igrejas, principalmente do tabernáculo, que é uma mensagem que balança todo mundo, balança todas as denominações. E se as perseguições vêm através do Estado e a religião, então ela vai acontecer, porque o Mombrana pregou contra essas coisas, né? Denominação. Então ela vai acontecer. Assim como quando crucificaram Jesus, se uniu o Estado e a religião. Vai se unir os religiosos com o Estado, poder civil. Amém, irmãos? E isso nós devemos estar preparados. E quem nos prepara é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é a ressurreição. Mesmo antes da morte dele, ele provou isso. Ele provou quando Lázaro estava enfermo a ponto de morrer. E quando mandaram chamar ele para vir orar por Lázaro, Marta e Maria mandou que chamasse ele não veio. Ele foi 2 dias mais além para depois voltar. Porque ele queria provar para elas e para algumas pessoas ali que ele era a ressurreição antes mesmo de ressuscitar. Amém? Ele tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. Ele ressuscitou a filha de Jairo, ele mostrou que ele é a ressurreição. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. E ele ressuscitou ele ressuscitou a Lázaro, por quê? Porque Lázaro era um amigo muito íntimo dele. A Bíblia diz que ele amava Lázaro. E quando ele chegou ali naquela aldeia onde morava Maria e Marta e Lázaro, elas foram correndo ao encontro dele. Porque elas sabiam que de alguma forma ele tinha solução para o problema que elas estavam passando. Assim como nós sabemos que Jesus tem a solução para os nossos problemas. Mas muitas vezes nós não levamos os nossos problemas diante de Deus da maneira correta. Nós queremos chegar diante de Deus pedindo as coisas como se Ele fosse o nosso empregado para fazer as coisas para nós. E não é dessa forma. Mas elas sabiam que Ele tinha a solução do problema delas. Elas sabiam disso. Porque elas já tinham ouvido que Ele tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim, que Ele tinha ressuscitado a filha de Jairo. Então, Ele chegando ali, elas correram até Ele. E preocupadas, né? E Marta já foi dizendo para Jesus, Senhor, se Tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, sendo a ressurreição, disse que Ele havia de ressuscitar. E ela disse, eu sei, Senhor, que haverá ressurreição dos últimos dias, Ele ressuscitará no último dia. Mas Jesus disse, não, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Aleluia! Glória a Deus! Agora nós vemos, irmão, também, que esse texto que Jesus citou em São João, capítulo 11, eles são colocados à cabeceira de muitas pessoas quando está ali sendo velada. É um texto muito conhecido. Pessoas colocam ali na cabeceira, as funerárias colocam ali aquele texto que Jesus citou para Marta. Vamos ler para você ver o que está escrito lá? São João 11, 25. Jesus citou para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então todos colocam ali. Mas se Jesus não houvesse ressuscitado dentre os mortos, poderia ser isso cumprido futuramente? Não, de maneira nenhuma. Então essa é a esperança, a certeza de todo cristão. Que mesmo que ele dormir, ser colocado ali num caixão, velado ali com as pessoas olhando ele tem a certeza que ele está morto na carne, mas ele viverá em espírito na presença de Deus. Porque no dia que Jesus voltar, Jesus chamará dos mortos e ele levantará. Amém? Glória a Deus. Ainda na mensagem, o Mombrana prossegue dizendo aqui, parágrafo 23 da mensagem Meu Redentor Vive. Porém, hoje é o dia, a ressurreição. Isto selou para sempre. Agora, ele não está morto, ele está vivo.
hoje vivendo em cada coração e em cada pessoa, falando de Jesus. Homens do passado, como eles aguardavam ansiosamente esse dia. Os antigos patriarcas do passado na Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, Jó, muitos dos antigos patriarcas aguardavam ansiosamente o tempo que Cristo ressuscitaria dentre os mortos. Eu penso em Jó, aquele sobre o qual nós estávamos lendo há algum momento atrás. Aguardava ansiosamente esta manhã, quando ele estava velho, avançado em idade, e sua carne estava simplesmente caindo de seu corpo, de chagas, seu coração estava quebrantado em aflição, e cada parte mortal de seu ser estava fenecendo. E um grande homem assim que causou grande impressão ao mundo em seu dia, e ver que tudo o que ele era, e a grandeza, ele disse que ele ia às cidades do Oriente, e os príncipes se inclinavam diante dele, devido à sua sabedoria. Porém, aqui estava ele completamente desnorteado. Tudo havia acabado, aparentemente. Seu corpo estava acabado, sua propriedade estava acabada, seus filhos haviam morrido, tudo o que ele tinha estava acabado. E então Deus, em sua misericórdia, desceu até Jó. E ele lhe deu outro sentido, para que ele pudesse abrir os seus olhos e ver o dia quando haveria um corpo que ele receberia. E sabia que viria um justo, o qual ficaria em seu lugar, o qual ressuscitaria o corpo dos mortos, e ressuscitaria. E disse, eu sei que o meu Redentor vive. Eu gosto dessas palavras positivas que ele falou. Não, eu espero que sim. Eu tenho um sentimento que haverá. Essa até que é a atitude de muitos hoje. Eu tenho esperança que algum dia. Porém, Jó tinha mais do que isso. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. O lado positivo disse, não mais do que negativo, é tudo positivo. E se hoje, se nós somente tivéssemos uma cruz em cima da igreja para mostrar o qual, isso está bem, que Cristo, nós cremos na morte, enterro e ressurreição de Cristo. Se nós somente tivéssemos alguns corpos mortos de pó jazendo sobre a igreja, e alguma das pessoas santas que foram enterradas, que isso, nós somente temos isso como esperança. Então nós somos, entre todas as pessoas, as mais miseráveis. Porém, hoje, quão agradecidos somos, nós não temos os corpos mortos, porém nós temos o Espírito ressuscitado do Senhor Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou dos mortos triunfante. Aleluia! Jesus ressuscitou dos mortos e está triunfante. Paulo chegou a comentar isso, que muitas pessoas não têm esperança da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo falando a respeito dessas pessoas no tempo dele, a partir do versículo 12, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Quem dizia isso? Vocês sabem quem dizia isso lá nos tempos de Jesus? Eram os saduceus. Não era isso, irmão Wilson? Eles não criam em ressurreição. Eles até tentaram Jesus. Mas havia alguns que criam. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ô irmão, se não houver ressurreição, né? Se não houver ressurreição, então é vã a nossa fé. Porque quem deu a promessa foi Jesus. E se ele morreu e não ressuscitou? E se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A morte sela tudo, não é isso? O homem pode ganhar muito dinheiro, ser famoso,
ter grande prestígio, privilégio em muitas coisas, mas e quando ele morre? Se ele tiver vantagem só nessa vida, né? Mas não devemos pensar dessa forma. Devemos pensar que há uma vida depois da morte. E se há uma vida depois da morte, é porque Jesus ressuscitou para nos dar vida. Aleluia! Glória a Deus! Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. Jesus está voltando para trazer os mortos à vida, aqueles que dormiram em Cristo. A Bíblia fala de duas ressurreições. Apocalipse capítulo 20 fala que bem-aventurados são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Essa é a ressurreição dos santos. O irmão Billy Paul virá nessa ressurreição, o irmão Brana virá nessa ressurreição, alguns irmãos dessa igreja que partiram no Senhor virá nessa ressurreição. Se eles morreram em Cristo, eles virão nessa ressurreição. E a segunda ressurreição será para o trono branco, aonde haverá o julgamento do trono branco, aonde Deus ressuscitará todos os que morreram desde os tempos de Adão para cá, para levar ao julgamento. Mas nós cremos que se nós estivermos vivos, seremos transformados. Se nós partirmos, nós seremos ressuscitados. Aleluia! Essa é a fé. O irmão Brana diz que a fé caminha só. Se houver arrebatamento hoje, irmão Beto, temos que crer que eu sou esse. É verdade, irmão? Isso é uma convicção que você tem dentro de você. Porque quem prometeu não foi Maomé, não foi Buda, não foi Confúcio, foi o Senhor Jesus Cristo, o qual está vivo. Nós não temos como absoluto nenhum homem aqui na terra. Nós temos o absoluto, o Senhor Jesus Cristo que fez a promessa. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E essas moradas são os corpos celestiais, que daqui quando se parte, diz o apóstolo São Paulo, quando esse tabernáculo se desfizer, temos um feito por mão, não de homens, lá nos céus. É um corpo celestial, é um corpo espiritual. Amém, irmão? E quem deu a promessa é suficiente para cumpri-la. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Eis aqui a promessa que estamos esperando. O cumprimento dessa palavra. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós... Ele está se referindo aos vivos em seu tempo e aos tempos de hoje. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, não impediremos ou não estorvemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, já aconteceu. E com voz de arcanjo está por suceder ou já está sucedendo. Aleluia. É a mesma voz que chamou Lázaro do túmulo. Lázaro, sai para fora. É a mesma voz que chamará os que dormiram em Cristo à volta. Isso pode estar acontecendo, o irmão Brando diz que a ressurreição pode estar acontecendo nesse momento, nós não sabemos. Quando ele pregou, e agora? Né? E agora? E com trombeta de Deus, para que a trombeta de Deus? Para reunir os que dormiram em Cristo e foram ressuscitados, e os que estão vivos serão transformados para se reunir. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Quem escreveu isso aqui foi o apóstolo São Paulo, mas inspirado pelo Espírito Santo, não foi ele. Então, se foi o Espírito Santo que inspirou Paulo, então foi o mesmo Jesus que viveu naqueles dias. Foi o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou, e as suas infalíveis provas de que ele vive está aqui nas Escrituras. As infalíveis provas. Jesus faz cumprir a sua palavra todos os dias. Ele faz cumprir. O homem pode fazer grandes promessas, mas quando vem a morte, sela tudo, acaba tudo, né? Não tem como ele cumprir. Ele pode fazer uma promessa hoje, amanhã ele amanhece morto, e aí? Ou até mesmo uma outra coisa simples, impede ele de cumprir a sua palavra. Mas Deus nunca falhou com a sua palavra. O Mombrana pregou uma mensagem intitulada Jesus cumpre todos os seus compromissos. Até um convite que fizeram para ele, como é que é o nome daquele homem lá que fez? Simão fez um convite para ele foi lá, mesmo sabendo que ele ia escarnecer dele, mas ele foi lá, ele foi cumprir o compromisso dele. Falou que ele foi, né? Então, se você faz um compromisso para Jesus entrar no seu coração, ele vai entrar no seu coração. Desde que nós abrimos a porta do nosso coração. Porque ele não invade. Ele não invade. E às vezes nós podemos fazer um convite para ele e ele vem, mas quando ele chega, nós não deixamos ele à vontade. Se eu te fazer um convite para você ir na minha casa, eu tenho que te servir o melhor. Não é isso? Eu tenho que te dar a liberdade, irmão, tem uma rede aí, você deita aí, fica à vontade, aqui tem um alimento, aqui tem uma fruta, aqui você quer, isso é isso. Agora, quando Jesus chega nas casas de muitas pessoas por aí, que elas convidam ele a entrar, ele não tem direito de falar nada. Ele não tem o direito nem de falar das atitudes delas. E diz que tem Cristo no coração, mas se Cristo está no coração, ele é o controle. Ele tem o controle de tudo. Amém? E é ele que muda as nossas atitudes, mas se nós não deixar ele entrar, ele não pode mudar. Podemos dizer que tem ele e não tem ele. Igual muitos alegam por aí que tem o Espírito Santo. Só que se o Espírito Santo está nele, como que ele vai sair por aí fazendo coisas escandalizando o Espírito Santo? Ele pode até cair em algum fracasso, mas ele não permanece. A Bíblia diz claro que aquele que permanece na prática do pecado. A Bíblia diz assim, ó, um filho de Deus não peca. Mas o Mombrana diz, não é que ele não peca, é que ele não vive na prática do pecado. Ele não vive dia hoje, amanhã, depois, amanhã ele cai, depois ele levanta, não. Então as pessoas dizem que tem ele no coração, mas está lá na prática, no pecado, dia a dia. Né? Então se ele está no coração da pessoa, ele tem o controle de tudo. Ele não vai deixar. Se é um filho dele, ele não deixa. Ele manifesta a palavra dele. Uma vez que nós abrimos o coração para Jesus, nós temos que deixar ele à vontade, né? Parágrafo 69. Isso. Glória a Deus. Você já parou para pensar esta manhã, quando o profeta pregou, foi num domingo essa mensagem, no que diz respeito ao retorno. Isso havia se tornado visível. Ele já está aqui conosco, diz o profeta. Agora nós algum dia, agora hoje, apenas, imagine que sua presença está aqui hoje. O Senhor Jesus está num outro mundo, uma outra dimensão, bem aqui hoje em forma de espírito. Seu espírito está se mesclando com o nosso espírito. Nossos olhos não podem vê-lo, porque eles ainda são físicos, a não ser que aconteça algo que nós possamos ter visão. Porém, ele está aqui, exatamente tão visível, exatamente tão real quanto ele era no dia que ele falou com Maria no sepulcro. Ou ele se encontrou com Cleopas em seu caminho para Emaús. Sua presença está aqui. Pode-se sentida com aquela carga interior que está do lado de dentro do corpo humano, chamada novo nascimento. A alma foi magnetizada a ele, e de vez em quando
quando vocês deixam suas mentes estarem concentradas nele, crendo nele, depois de um pouco, algo, uma realidade, você pode sentir algo encobrir seu ser. Essa é a vindicação da sua ressurreição. Eu disse as provas infalíveis de que Cristo vive. Não é um suponho que sim, não é espero que sim, porém para cada pessoa que nasceu de novo, é um eu sei que sim. E você sabe disso, está bem ali, e naquele momento você entra em contato com ele. Eu tenho visto santos dizerem, você pode, a presença do Senhor está perto. Eles dizem, ora, há algo. Ora, certamente, ele está bem ali, bem acima. Ele ressuscitou dentre os mortos, e ele está de pé bem ao seu lado. Agora, algum dia, quando formos estar com ele, esses espíritos aqui dentro, que pode sentir aquele espírito, pressionam para entrarem nisso. Então, na ressurreição, quando ele se fizer visível, nós seremos feitos visíveis e teremos um corpo semelhante ao seu próprio corpo glorioso. Pois quando nós viermos do mundo espiritual, ele nos trará com ele. Todos os que estão mortos em Cristo, Deus trará com ele na ressurreição. Oh, que esclarecimento! Que bendita coisa! Ou se eu não tomasse isso, ou se eu pudesse ser feito rei sobre toda a terra, diz o profeta, e me fosse garantido viver 1 milhão de anos, eu não tomaria um ano de adoração ao Senhor, e as coisas que tenho visto no ano passado, e aprendido de Deus por todas as riquezas do mundo. Irmão Brano nunca trocaria. Essa bendita esperança, depois desse 1 milhão de anos, ou seja, o que fosse, eu cessaria de existir. Há algum tempo atrás, o irmão Cox, em pé na parte de trás do edifício agora, e nós encontrávamos a estrada de automóveis que vai até a casa. E algumas rochas trituradas estavam no caminho. Ali havia um pequeno fóssil de algum animal marinho, ou algo assim, que viveu há muitos, muitos anos atrás. Eu disse, veja esta coisa aqui. E o irmão Cox disse, irmão Brana, queria saber, isto verdadeiramente tem? Eu disse, bem, irmão Cox, isso talvez tenha os cronologistas, diriam vários milhões de anos. Bem, antes que esta terra chegasse a ser habitada por seres humanos, e as águas houvessem coberto a terra, aqueles animais talvez viveram há muitos, muitos, muitos milhões de anos atrás. Porém, ele disse, olha, irmão Brana, disse, não é tão curta a vida humana, comparada com essa vida. Apenas pense, esse fóssil ainda permanece, depois de milhões de anos. Eu pensei, eu disse, irmão Cox, haverá um tempo quando esse fóssil não existirá mais, não haverá sombra dele, mas porque ele ressuscitou dos mortos, eu viverei, e o Senhor viverá, para sempre por incontáveis eras. Essa foi a promessa, vida eterna que ele prometeu. Ele não prometeu viver 1000 anos, ou 1 bilhão de anos. É eternidade, irmão Beto, eternidade. E isso só é possível por causa da ressurreição dele. Ele é o autor da nossa ressurreição. Ele é o único que pode nos ressuscitar. Aleluia! Glória a Deus. Agora, Jó ficou desnorteado, Jó ficou ignorado porque ele creu nisso. Nunca. Jó foi enganado. Jó nunca foi enganado quanto ao que ele viu em sua revelação. O fundo clamando pelo fundo. Enganou Jó? Não, muitos. Talvez tenha pensado isso em seu dia. Porém, como isso resultou no fim. E Jó, quando ele morreu, depois de ser homem velho, Deus o abençoou na vida. Eu lhes digo, observe qualquer pessoa que você quiser. Ouçam isto, gente do tabernáculo e visitantes que estão conosco. Qualquer que seja a vida que você vive, é a vida que você ceifa. Você exatamente, como você semeia, você ceifa. Eu fiz 46 anos de idade outro dia. Deus me tem deixado viver suficiente para ver que não se pode fazer o errado e passar impune. Tem que se fazer a coisa certa, porque Cristo ressuscitou dos mortos e seus olhos estão na igreja. E ele a observa e a dirige. Nunca vá contra os sentimentos do Espírito Santo. Quando ele disser para fazer algo,
Não importa o que o mundo diga, você faça o que ele diz para fazer. Ele sempre vindicará a verdade e manterá a verdade endireitada. Agora, quando este grande profeta do Senhor, Jó, quando ele morreu, foi enterrado, apenas uma pequena exclamação agora eu quero falar agora de modo a encerrar o pequeno culto. Agora, para que nós possamos ir para casa rapidamente e voltar novamente para o grande culto de cura. Eu sou fanático. Vocês sabem que eu não sou. Eu não sou fanático. Ora, se eu sou, eu não sei disso. Porém, eu simplesmente sinto algo bem aqui dentro de mim, impelindo e pressionando. Eu simplesmente creio que nós estamos encarando algo grande esta manhã, para a glória de Deus. Eu lhes digo, eu não. Que coisa! Que em conhecer esta grande coisa que Cristo vive hoje, onde, em volta de todo mundo, em todo lugar e toda religião, em tudo o que há, não importa o que acontecesse, o grupo inteiro desprezasse isso, mesmo assim para mim, ele vive. Amém. Aleluia! Ele vive. A nossa transformação depende dele. A nossa mudança de vida depende dele. Amém, meus irmãos? Vocês creem dessa forma? Graças a Deus. A prova de que Cristo vive, que a sua palavra está se cumprindo todos os dias. Foi o único que antes de sua morte ele disse que faria essas coisas e está fazendo. Essas são as infalíveis provas de que Cristo vive. Glória a Deus. Cadê um dirigente de canto que pode cantar um hino aqui para nós terminar? Ou qualquer um irmão que possa cantar o hino, há uma tumba aberta. Amém. O senhor pode cantar, irmão Sócrates? Número 2 do hinário, para nós terminarmos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Logo nessa ressurreição, nós não vamos precisar disso aqui, né, irmão Pedro? Né? Vamos ser renovados. Amém? Glória a Deus. Dó maior. Há uma tumba aberta em Jerusalém, a testificar da ressurreição. E ali existe uma tumba vazia, é sinal que um dia outras se abrirão. Esta tumba aberta em silêncio fala que Jesus se foi e prometeu voltar. Ele agora atua como advogado e como arquiteto um lar foi preparar. Ele prometeu, é uma grande verdade, daquele que crê, pois quando tudo há de terminar, ao lado de Cristo ele vai viver. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar de Cristo. Viva de que Cristo vive, foi para o céu e nos espera então. Isto nos dá forças quando vem a luta, em toda labuta desta vida aqui. Sentimos gozo e também alegria, lá na vida nova do porvir. Quando estivermos ao redor da mesa, contemplando a face
e pura do Senhor, esquecendo tudo que já foi passado, sendo um simples pranto a mais profunda dor. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Esta tumba aberta em Jerusalém é a razão da minha fé, pois criei. Se aquela tumba ali está vazia, é sinal que um dia outras vão se abrir, e todos os santos que adormeceram ao som da trombeta hão de despertar, e todos os eleitos que estiverem vivos num piscar de olhos vão se transformar. Depois disso nós reuniremos e subiremos ao lar de amor. Que grande gozo ao contemplar nas nuvens a figura amada de nosso Senhor. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, não? Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Glória a Deus. Essa é a garantia do cristão, né, irmão? Cristo vive. Cristo vive. Quando vinha as lutas, quando vinha os problemas, quando vinha a dificuldade, e quando até mesmo que a gente mais teme, que é a morte, vir, nós possamos dizer: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Essa é a segurança. Somente esse parágrafo para nós terminar. Mensagem à manifestação dos filhos de Deus. Pois quando este corpo é trazido aqui, há um corpo espiritual pronto para ele. E logo que isto, oh aleluia, se este tabernáculo terrestre de nossa habitação for dissolvido, há um esperando no além. Logo que sairmos deste e entramos naquele, um que não deseja um gole de água fria, que não tem necessidade de um gole de água, um que não come. Eles não são do pó da terra, mas eles são simplesmente tão reais. E podemos sentir e estreitar as mãos, e simplesmente amar, e tudo é perfeito. E aquele corpo está esperando no além, é parte dele, existe 3 deles. Você começa a sua vida eterna bem aqui no altar. É aqui que você começa a eternidade. Oh, você começa a vida eterna bem aqui. Então você é nascido outra vez um filho de Deus. Então, quando você morre, você começa. Quando a morte te atingir neste corpo, e o coração parar de bater, e as rodas mortais começarem a se silenciarem, aquela pequena sombra, que era uma sombra da sombra, um segundo ela se torna uma sombra da sombra. E então, em seguida, ela se torna a sombra. Então, em seguida, se torna um pequeno fio. Então, logo se torna um córrego. E em seguida se transforma em um rio. E logo se torna um oceano. E depois de algum tempo você estará de pé na presença de seus entes queridos lá no além. Vestido com a roupagem de corpos celestiais, vocês conhecerão uns aos outros, amarão um ao outro. Você regressará a ser um jovem e uma jovem outra vez. Exatamente correto. Espera lá até a vinda do Senhor Jesus. Em algum dia aquele corpo glorificado de sua, agora recorde, aquele é um corpo celestial, não um corpo glorificado, um corpo celestial. Em algum dia aquele corpo celestial estará nos céus com Jesus. Foi o que o irmão Brana viu na mensagem, ele cita
além da cortina do templo. Quando ele teve o prazer que Deus deu a ele de subir até a sexta dimensão e ver os convertidos dele. É onde eu creio que ele está, o irmão Billy Paul está nessa noite. E é onde, se nós partirmos antes da vinda do Senhor, em onde nós estaremos. Eu digo nós não como um sacrilégio, nós aqui, todos aqueles que creem na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A você, meu irmão da internet, se você crê na palavra de Deus, como ela diz, e você é batizado mediante os seus arrependimentos, dos seus pecados, e você crê na ressurreição do Senhor Jesus, você alcançará essa maravilhosa promessa dele. Porque ele vive e ele pode cumprir. Ele disse, todos que o Pai tem me dado virá a mim, e de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então, quando você ouvir o chamado de Deus, não rejeita. Ele está chamando. E talvez você prefere ser chamado depois, lá na ressurreição da segunda ressurreição. Mas o importante é você ser chamado hoje. Quando ele te chama para um arrependimento e uma vida entregada nas mãos dele. Porque não adianta nada ser chamado lá na segunda ressurreição que vai encarar o trono branco. Então é melhor receber o chamado dele em vida, consertar a sua vida, entregar a sua vida a ele, que se partir, ele te trará na ressurreição. Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. E que Deus os acompanhe e os abençoe. Podeis sair na hora da igreja. Deus os abençoe. E até domingo, se Deus assim nos permitir.